de figuras que resistiram à libertação do povo de Israel até adversários que promoveram a idolatria. Cada um desses personagens desempenhou um papel crucial nas narrativas bíblicas. Preparem-se para um mergulho fascinante nas histórias de figuras poderosas, desafiando e sendo desafiadas pela intervenção divina. Não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe desta jornada épica. Vamos começar essa incrível exploração juntos. Faraó do Egito, período do Êxodo. O faraó inicialmente se recusou a libertar os israelitas que eram escravos no Egito, apesar dos pedidos de Moisés, que foi enviado por Deus como libertador. Diante da resistência do faraó, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito como sinal de sua autoridade e um chamado para a libertação dos israelitas. Essas pragas incluíram água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, finalmente convenceu o faraó a permitir a saída dos israelitas. Moisés liderou o povo para fora do Egito, marcando o evento conhecido como o Êxodo. Após permitir a partida dos israelitas, o faraó mudou de ideia e perseguiu-os com seu exército até o Mar Vermelho. O faraó e seu exército foram engolidos pelo Mar Vermelho quando Deus abriu as águas para permitir a passagem dos israelitas, marcando a libertação definitiva do povo de Deus. Balaque, rei de Moabe. Balaque, percebendo a ascensão dos israelitas, temeu o seu poder e decidiu contratar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, Deus interveio, transformando suas palavras em bênçãos. Em vez de amaldiçoar, Balaão abençoou Israel profeticamente. Balaque sugeriu estratégias para tentar os israelitas, levando-os a pecar contra Deus. Isso incluiu envolver as mulheres moabitas para seduzir os israelitas. Mais tarde, Balaão morreu durante as conquistas dos israelitas, incluindo a derrota de Midian. Golias. Um guerreiro filisteu, que se destacou por sua imponência e desafiou o exército de Israel para um combate individual. Ele propôs um acordo em que, se vencesse, os israelitas se renderiam aos filisteus. Golias era um gigante, descrito como tendo aproximadamente 3 metros de altura. Seu armamento incluía uma lança, uma espada e uma armadura pesada. Durante 40 dias, Golias repetiu seu desafio diário buscando intimidar Israel e minar sua moral. O jovem pastor Davi, confiando em Deus, aceitou o desafio de Golias. Utilizando apenas uma funda e uma pedra, Davi derrotou Golias com um único arremesso certeiro na testa. A vitória de Davi sobre Golias tornou-se um símbolo poderoso na Bíblia, representando a vitória da fé e confiança em Deus sobre as adversidades aparentemente insuperáveis. Rei Acabe e Rainha Jezabel. Acabe, rei de Israel, casou com Jezabel, uma princesa fenícia. Jezabel introduziu a adoração de Baal em Israel, desafiando abertamente a adoração do Deus de Israel. Acabe apoiou ativamente Jezabel na construção de um templo para Baal em Samaria, promovendo a idolatria e afastando o povo de Israel da adoração exclusiva a Deus. O profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel, denunciando sua idolatria e anunciando o juízo divino sobre a terra. Essa confrontação levou a eventos notáveis, como a seca e o confronto no Monte Carmelo. Inclusive, nós fizemos um vídeo chamado Rainha Jezabel contra o profeta Elias mostrando os detalhes de uma das batalhas espirituais mais importantes da Bíblia. Acabe cobiçou a vinha de Nabote, um homem israelita. Com a manipulação de Jezabel, Nabote foi falsamente acusado e apedrejado até a morte. Esse ato levou a uma forte repreensão divina por meio do profeta Elias. Deus anunciou o juízo sobre Acabe e Jezabel por seus pecados. Acabe morreu na batalha, e mais tarde, Jezabel encontrou um fim trágico ao ser atirada da janela e devorada pelos cães. Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, liderou a conquista de Jerusalém, resultando no exílio de uma parte significativa da população judaica para a Babilônia. Este evento ficou conhecido como o Cativeiro Babilônico. Durante o cerco a Jerusalém, o Templo de Salomão, uma estrutura sagrada para os judeus, foi destruído sob as ordens de Nabucodonosor, marcando um evento trágico na história de Israel.
Nabucodonosor teve um sonho interpretado pelo profeta Daniel, representando seu império como uma estátua gigante. Esse sonho simbolizava a grandeza e o domínio de seu reino, bem como eventos futuros. Nabucodonosor, ao exigir adoração exclusiva à sua imagem, lançou 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, em uma fornalha ardente como punição por sua recusa. No entanto, eles foram miraculosamente preservados. Após se vangloriar de seus feitos, Nabucodonosor experimentou um período de insanidade, vivendo como animal selvagem. Esse episódio foi interpretado como uma lição divina sobre a soberba humana. Após o período de insanidade, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus e foi restaurado ao seu reinado. Ele emitiu um decreto reconhecendo o Deus de Israel como o Supremo. Amã era um alto oficial na corte persa sob o reinado do rei Xerxes, também conhecido como Assuero. Ele ocupava uma posição elevada, sendo o principal ministro do rei. Amã nutria um profundo ódio por Mardoqueu, um judeu que recusava se curvar diante dele. Esse ódio pessoal levou Amã a buscar não apenas a destruição de Mardoqueu, mas de todos os judeus no Império Persa. Amã conspirou para exterminar todos os judeus no Império Persa. A rainha Ester, uma judia que havia se tornado rainha, interveio corajosamente para salvar seu povo. Ela revelou a Xerxes as intenções malignas de Amã e intercedeu pelos judeus. Xerxes, ao descobrir a conspiração de Amã, ficou furioso. Amã foi enforcado em uma forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Herodes tornou-se rei da Judéia com o apoio do Senado romano em 40 a.C. Embora fosse um governante eficaz em alguns aspectos, seu reinado era marcado por intriga política e brutalidade. Herodes era conhecido por seus ambiciosos projetos de construção, incluindo a expansão e renovação do Segundo Templo em Jerusalém, conhecido como o Templo de Herodes. Apesar de suas grandiosas construções, ele não era bem aceito pelo povo judeu devido à sua origem não judaica. Herodes foi responsável por eventos infames, como a execução de membros de sua própria família, incluindo sua esposa Mariame e 3 de seus filhos, devido a suspeitas de conspiração. Herodes ordenou o massacre dos meninos em Belém, tentando eliminar a ameaça percebida ao seu trono após ouvir sobre o nascimento de um rei dos judeus, anunciado pelos magos. Herodes morreu deixando um testamento que dividiu seu reino entre seus filhos. Esse evento levou à instabilidade e à intervenção romana na região. Se você apreciou o conteúdo e deseja continuar explorando temas relacionados à Bíblia e cristianismo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.